Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Vamos falar hoje do princípio do dispositivo, ou princípio da demanda, como algumas doutrinas costumam chamar aí esse princípio, tá? Antes de iniciar a nossa aula, já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo também. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal, porque você vai ajudar o nosso canal a crescer e vai nos incentivar a criar cada vez mais aulas gratuitas para você, tá? Então, por favor, inscreva-se no canal e ative aí o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar uma aula nova aqui no canal, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos começar aqui a nossa aula. Vamos lá. Vamos falar do princípio do dispositivo. Vamos lá, para a gente iniciar aqui a explicação do princípio do dispositivo, é de extrema importância que você entenda o significado dessa palavra dispositivo aqui dentro da nossa aula, tá? Porque dispositivo tem N significados na nossa língua portuguesa, no nosso dia a dia. Dispositivo pode ser um controle remoto, pode ser um celular, né? A gente costuma chamar também de dispositivo. Pode ser muita coisa. Só que aqui dentro da aula, princípio do dispositivo trata de uma ação, tá? É o mesmo que falar princípio da ação, princípio de fazer algo. É um princípio que trata sobre a questão de fazer alguma coisa, de fazer algo, de agir, tá? Agir. É o princípio do agir. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, tá? Então, o princípio dispositivo, resumidamente, trata exclusivamente da pessoa fazer alguma coisa, de agir, de fazer algo. Será se ela pode fazer? Será se ela não pode? Será se ela pode agir? Será se ela não pode? Será se ela tem que agir? Será se ela não tem que agir? Então, esse é o princípio do dispositivo, resumindo aqui ele para você, tá bom? E o princípio do dispositivo, ele trata da propositura da demanda, tá? Também trata da disponibilidade do direito material, dos limites do conhecimento do juiz e as requisições de provas do juiz, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma explicação um pouco mais completa, mais detalhada para você. Então vamos tratar primeiro da propositura da demanda, tá? Então o princípio dispositivo sobre a propositura da demanda. A gente sabe que o Poder Judiciário ele é inerte. Como assim inerte? O que significa a palavra inerte? Ele está lá parado, só esperando alguém ir lá pedir para que ele atue em favor dessa pessoa que está precisando. Então você nunca vai ver um juiz na rua entregando um panfleto e perguntando para você, ô, aqui um panfletinho para você, você tem algum direito para resolver? Deixa que eu resolvo, eu sou juiz, pode deixar. Você tem algum direito para resolver? Você tem algum direito para resolver? Você nunca vai ver isso na sua vida. Por quê? O juiz está lá no gabinetinho dele, esperando a parte lesada. Perdão, minha voz falhou. A parte lesada, que tem um direito que não consegue resolver pelas vias consensuais, ou seja, através de um acordo, ele está esperando essa pessoa levar esse problema para que ele, através da máquina judiciária, possa resolver esse conflito, esse problema, esse litígio, certo? Então, o princípio do dispositivo no âmbito da propositura da demanda, ele diz que cabe à parte que tem um direito lesado a agir, ou seja, a acionar o poder judiciário. Ou seja, anda, meu filho, levanta e tira sua bunda da cadeira e vai lá no judiciário reclamar o seu direito. E peça ajuda do juiz, peça para o juiz resolver o seu problema. Levanta dessa cadeira, meu filho, vai, para de reclamar e faz alguma coisa. Então, princípio do dispositivo, falando da propositura da demanda, fala o quê? Que cabe à parte que tem um litígio, ou seja, que tem um problema para resolver, acionar, tá? Provocar, acionar, ou seja, provocar, desculpa minha letra feia aí, tá? Provocar o Poder Judiciário, tá? Que no caso o juiz representando o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa atuar em seu favor, certo? Então, resumidamente, o princípio da demanda trata desse requisito principal. Claro que a gente tem alguns outros aqui que a gente vai discutir, tá? Vamos começar então a tratar agora do princípio dispositivo
sobre a disponibilidade do direito material, agora que você já entendeu sobre a questão da propositura da demanda. Então, só para resumir, propositura da demanda, a parte tem que agir, a parte tem que provocar o Poder Judiciário, senão o juiz não vai trabalhar para ela. O juiz não vai de ofício abrir um processo a seu favor se você não for lá protocolar uma petição inicial, ou seja, você for lá dizer para ele o que aconteceu e o que você precisa que o juiz faça, tá? Quando a gente fala da disponibilidade do direito material, a gente tem que entender que a gente tem, dentro do direito material, interesse disponível e interesse indisponível, tá? Professor, o que é o direito material? Bom, vamos lá. O direito material, aqui tratando aqui, dentro do nosso esquema, só para você entender melhor, tá? Então aqui a gente tem uma relação jurídica de direito material, também chamada de relação intersubjetiva, interpartes, ou seja, entre as partes. Então suponha-se que aqui os nossos personagens tenham um contrato de locação, tá? Então vamos colocar aqui, ó, contrato de locação, certo? Aqui a gente tem um direito material, tá? Aqui a gente tem uma relação jurídica de direito material entre os dois, em que o requerente, ou seja, vamos colocar que o requerente é o locador, tá? Em que o locador tem a obrigação de conceder a moradia e o requerido, através dessa concessão, que o requerido aqui, vamos colocar no nosso exemplo, que ele é o locatário, ele tem a obrigação de pagar, certo? Aqui a notinha de dinheiro, horrível, mas está aqui. Ele tem a obrigação de pagar por essa moradia, mensalmente. Se o locatário, no nosso caso o requerido, não paga corretamente o aluguel, a gente tem aqui um conflito, uma lide. Um conflito que, por enquanto, está em uma relação intersubjetiva de direito material entre as partes, certo? Só vai virar processo quando a gente tem a figura do Poder Judiciário, ou seja, do juiz dentro dessa causa. Porque aí a gente faz o triângulo processual, em que a gente tem requerente, juiz e requerido. Olha só, triângulo perfeito, tá? Então, no caso aqui, a gente só tem o direito material. E dentro desse direito material, a gente tem algumas matérias que são de interesse disponíveis e outras de interesse indisponíveis. Eu vou te dar exemplos, tá? Matérias de interesse disponível, como por exemplo, inadimplemento, né, uma cobrança de dívida, ação de cobrança de dívida, certo? Outro exemplo, ação de obrigação de fazer, tá? Uma obrigação de fazer. Outro exemplo, ação de danos materiais, tá? Contra uma pessoa. Ou ação de danos morais em face de uma pessoa. Então aqui são ações, né, são relações de direito material que pode dar causa a ações de interesse disponíveis, tá? Você vai entender o porquê que eu estou tratando disso, tá? Então vamos lá. Já ações de interesse indisponíveis, a gente poderia ter um exemplo aqui de ação de alimentos, tá? Ação de alimentos. Ação de investigação de paternidade. Vai anotando no caderninho aí, tá? Ação indenizatória em face de setor público, né, município, a gente pode colocar em face do município, em face de uma autarquia, enfim. Então, toda vez que a gente tiver uma ação de alimentos, né, tô dando exemplo, são várias ações de alimentos, ação de investigação de paternidade, ação indenizatória contra um ente público, a gente vai estar diante de interesse indisponível, tá? Professor, o que seria interesse disponível e o que seria interesse indisponível? Vamos lá. Interesse disponível é aquilo que a parte pode dispor. Ela pode
ali, por exemplo, numa ação, ela pode confessar um direito, ela pode dizer que realmente ela está errada, que ela precisa cumprir, que ela não cumpriu, ela pode dispor do direito, entendeu? O direito indisponível é um direito que a parte não pode dispor de forma alguma. Por exemplo, um filho pode dispor do seu direito de receber alimentos? Não, porque é um direito personalíssimo dele. Ele não pode dispor, é um direito que envolve o interesse público, tá? Então, toda vez que a gente tratar de interesse indisponível, a gente trata de interesse público, ações que envolvem o interesse público. E toda vez que a gente tem o interesse público é, em volta dessas causas, a gente tem automaticamente a obrigatoriedade de estar presente a figura do Ministério Público, tá? De acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 127. Então, olha só, o Ministério Público é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, por isso que quando você entra com uma ação de alimentos, ou seja, uma ação para cobrar a pensão alimentícia, o Ministério Público tem que estar ali. Por quê? Porque tem um menor dentro do processo. E esse menor, ele não responde por ele. Então, esse menor pode chegar no pai dele e falar: não, pai, eu renuncio do meu direito de receber pensão. Não pode. Por quê? Porque a gente está tratando de um interesse público, tá? O interesse público está em volta desse interesse do particular. O Ministério Público está ali para fiscalizar, para garantir o melhor interesse desse menor. A gente tem o poder público ali, certo? Atuando, fiscalizando o que é melhor para esse menor. Até porque o menor, ele não responde por ele mesmo. Ele não responde por ele, certo? Ele não responde. Então precisa da figura do interesse público para dizer que esse interesse é indisponível. Indisponível. Professor, isso quer dizer então que uma criança não pode dispor do direito de receber pensão? Não pode, não pode. Uma ação de investigação de paternidade. Por exemplo, o requerente aqui é o pai. Vamos mudar aqui o exemplo para você entender. O requerente aqui é o pai. É o pai. E o requerido aqui é o filho, vamos colocar? É o filho. O pai entra com uma ação de investigação de paternidade contra o suposto filho, né? Fala, esse cara não é meu filho, porra. Não é meu filho. Beleza, entrou com a ação. Citou o requerido para apresentar a defesa, a contestação no prazo de 15 dias. O requerido não apresentou a defesa no prazo. Estamos tratando de direito personalíssimo. Presta atenção, direito personalíssimo. O juiz pode já decretar revelia para o requerido e falar, ó, vou decretar revelia e vou julgar que o seu pai não é o seu pai. Não, o juiz não pode fazer isso, o juiz não pode agir. Olha só a palavrinha, fazer isso, não pode agir desse modo. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque estamos tratando de um direito indisponível, um direito personalista. Então o que o juiz tem que fazer então nesse caso, professor? O juiz tem que fazer, sabe o quê? Pedir para o pai provar que ele não é pai. Então prova, pai, que você não é pai. O requerido não apresentou a defesa, mas cabe a você apresentar um laudo pericial, requerer uma perícia, então, uma perícia biológica para ver aí a compatibilidade sanguínea, para ver se você é pai ou não. Por quê? Porque o juiz não pode, de ofício, certo? Fazer isso, fazer uma sentença sem uma prova, porque é um direito é um direito personalíssimo que trata de um interesse indisponível e que o interesse público também está em volta disso, certo? Uma ação indenizatória contra o município, por exemplo, você sofreu uma lesão aí por conta de um buraco da rua que a prefeitura não arrumou, ou enfim, você estava dirigindo o seu carro, veio uma ambulância da viatura e chapou no seu carro. Machucou você, machucou o seu filho que estava no carro.
arrebentou seu carro. Porra, vou entrar com uma ação contra a prefeitura? Perfeito. A prefeitura pode, nessa ação, dispor da sua defesa? Ou então não apresentar defesa e o juiz já bater, já revelia? Não. Por quê? Gente, interesse indisponível. O dinheiro da prefeitura é o dinheiro do povo. A gente está tratando de interesse social. A gente tem um interesse público aqui. Nesse caso, olha só o que diz o 127 novamente. O Ministério Público, a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem, olha, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Aqui, no caso, trata de um interesse social, que é o interesse indisponível. O Ministério Público vai ter que atuar nessa ação, certo? E a prefeitura vai ter que se defender, vai ter que apresentar, o autor vai ter que apresentar as provas. Olha, tem testemunha aqui, a viatura bateu, tenho foto, tenho um boletim de ocorrência. Basta a parte requerente apenas apresentar uma petição inicial e falar: a prefeitura me deve 200 mil aqui, 100 mil de danos morais e 100 mil de danos materiais. Aí cita a prefeitura não apresenta a defesa, o juiz já bate o martelo, dizendo que o requerente tem razão? Não! O juiz não pode fazer isso. Princípio dispositivo, fazer. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque é um interesse indisponível, tá bom? Quando é interesse disponível, professor? Ah, eu entrei com uma ação de cobrança contra o José aqui, tá? Eu sou o requerente. Entrei com ação de cobrança contra o José. Chegou lá, o José chega diante do juiz. Aliás, o José não contesta a petição inicial em 15 dias. O juiz pode dar revelia para o José? Pode. Pode colocar o que o autor falou é verdade? Pode. Pode colocar uma confissão do José, se é uma confissão ficta, ou se caso ele for ao judiciário e confessar a dívida, o juiz pode considerar essa dívida feita? Pode. Sem consultar prova? Pode, com certeza pode. Por quê? Porque é um direito de interesse disponível, tá? Então o juiz pode fazer isso. Pode agir desse modo, certo? Perfeito. Uma ação de obrigação de fazer, se o requerido não contesta em 15 dias, o juiz citou lá o requerido, requerido, o autor tá falando que você tem que pintar a casa dele, você não pintou até hoje, porra, ele pagou você, e aí? Apresenta sua defesa, se você pintou, se não pintou. Foi devidamente citado o requerido, passou o prazo, ele não apresentou defesa e não compareceu em juízo. O juiz pode dar revelia para ele? O juiz pode agir desse modo? Pode. O juiz pode fazer isso. Por que pode? Porque é interesse disponível. O juiz pode, através dessa inércia, verificar que realmente o requerido fez uma confissão ficta. Porque se ele não foi se defender, não foi apresentar a versão dele, ele fictamente confessou que realmente ele não fez. Beleza? Então, esse é o requisito do dispositivo, né? Aliás, é o requisito da disponibilidade de direito material dentro do princípio do dispositivo. Tá bom? Então, existe interesse que é disponível, que o juiz pode agir aplicando a revelia em face do requerido ou do requerente, certo? E existe direito que é indisponível, que mesmo diante de uma inércia da parte, o juiz não pode aplicar a revelia. O juiz não pode, só analisando a petição inicial, declarar tudo que o autor disse como verdade. Ou seja, o juiz vai ter que agir de modo a requerer do autor ou do réu a prova dessas alegações, porque o direito é indisponível, certo? Não posso eu, juiz, dizer que isso é verdade porque a gente está tratando de um direito personalíssimo, certo? Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro, porque o direito civil, como ele é amplo, então a gente trata de ação civil. Mas, por exemplo, o direito penal, o direito à liberdade, o direito à vida, é um direito indisponível. Eu posso, por exemplo, Estado, né, delegacia, promotor, entrar com uma ação penal contra o réu. O réu não apresentou defesa, o juiz já vai lá e bate o martelo, bate a sentença. O que o juiz tem que fazer? Nomear um advogado, nem que seja do Estado, lá do convênio da defensoria, da OAB, enfim. Nomeia um advogado para defender o réu. O advogado vai apresentar a versão do réu. Certo? Só então, através dessa defesa que o advogado faz, que o juiz pode bater o martelo e proferir a sua sentença. Certo? Bom, limites do conhecimento do juiz, tá? Então aqui a gente já também
Aprendeu. Então, limites do conhecimento do juiz. Então, o juiz também, toda ação do juiz, ela tem um limite, tá? Então, o juiz não pode, de modo arbitrário, né, ir além daquilo que você colocou na petição. Então, o juiz, ele tem um limite. Ele tem um limite. E qual que é o limite do juiz? Aonde está o limite do juiz? Petição inicial. Petição inicial. Então, aqui na petição inicial, então, o juízo de direito, né? Enfim, aqui a qualificação das partes, fulano de tal, aí entra com ação tal, em face de fulano de tal, certo? Onde está o limite do juiz, professor? Aqui, ó. Na hora que você faz isso aqui, ó, dos fatos. Beleza, começou a discorrer os fatos. Olha só que maravilha, ó. Discorrer os fatos. Por fim, você vem no direito, por fim você vem aqui, ó, dos pedidos. Aí você vem discorrendo aqui todos os pedidos que você quer. Qual que é o limite do juiz? O limite do juiz está aqui dentro. Ó, aqui a gente tem do direito, tá? Onde está o limite do juiz? O juiz se limita apenas a duas coisas. O que você descreveu nos fatos e o que você pediu. Isso aqui é o limite do juiz. O juiz não pode alegar fatos que você não trouxe na sentença dele e muito menos pode dar pedidos, né? Aliás, pode dar coisas para você que você não pediu na sua petição. Se ele fizer isso, ele está cometendo aquilo que o direito chama de extra petita. Ou seja, ele está dando uma coisa diferente do que você pediu. Ou ultra petita, ele está dando coisa além do que você pediu. Então, por exemplo, você pediu lá para o juiz, você explicou que aconteceu um fato e você pediu para o juiz o seguinte: juiz, eu quero que você condene o requerido a pagar 10 mil para mim de danos morais. Aí o juiz vai lá, você pediu danos morais, tá? Então aqui nos pedidos você pediu danos morais apenas, certo? Aí o juiz vai lá e dá danos morais e danos materiais. Então o juiz vai lá na sentença dele, ele fala lá, concedo danos morais e entendo que também tem danos materiais. Então vamos lá, o juiz dá danos morais de 10 mil, que foi o que você pediu. E danos materiais de 5 mil. Peraí, juiz, você está sendo extra petita, você está indo além. Aliás, você está dando coisa que não está nos pedidos. Você está cometendo uma extra petita dentro do processo. Então, isso aqui... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Voltar para a cor original, marca texto. Isso aqui é extra petita. É extra petita, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar um vermelho logo. Isso aqui é um extra petita, tá? Extra petita. Agora outro exemplo. Você pediu 10 mil de danos morais, o juiz foi lá e deu 20 mil de danos morais. É ultra petita. É ultra petita. É além do que o autor pediu. Então o juiz pode agir deste modo, ele pode fazer isso. Não, ele não pode. Ele tem um limite. O limite dele está nos fatos e nos pedidos do autor. Certo? Por fim, requisições de provas. Gente, vocês vão aprender depois dessa aula, sinceramente. Desenhando e explicando, dando exemplo, não tem como, né? Por fim, aí, ó, requisições de prova. Alguns doutrinadores até discutem que requisições de prova não se aplicam ao princípio dispositivo, mas sim ao princípio da inquisição do juiz, enfim. Há uma divergência doutrinária, mas que também não vai fazer diferença aqui para o seu conhecimento, tá? Então, requisições de prova. O juiz pode requisitar provas? Até qual limite o juiz pode agir desse modo? Ele pode requerer essas provas?
Aí as doutrinas se dividem, tá? Tem vários posicionamentos doutrinários. Algumas doutrinas dizem que o juiz ele é livre para requisitar qualquer prova que ele entenda necessário para o seu próprio convencimento. E outras doutrinas dizem que o juiz ele tem o limite de provas que é as provas que as partes pretendem produzir, certo? Então, por exemplo, se o autor ele quer provar o que ele disse através de testemunha, por exemplo, o autor coloca lá na sua petição inicial que ele quer provar através de testemunha. E o requerido diz que quer provar, coloca lá na petição inicial, né? Aliás, coloca aqui ó, na sua contestação, que é a peça de defesa. Ele diz que quer provar através de documentos. Pergunta é, o juiz pode requisitar uma prova pericial que não foi pedido pelas partes? Ele pode agir desse modo? Prova pericial. É aí que está a dúvida. As doutrinas se divergem. As doutrinas se divergem, certo? Mas a corrente majoritária diz que sim. O juiz ele tem o a livre atuação para dizer se ele quer uma prova pericial. Se ele achar necessário, ele pode requerer de um perito, certo? Pago pelo próprio Estado para trazer uma prova pericial para ver se alguém está mentindo no processo. A doutrina minoritária diz que não, que ele é vinculado apenas à prova que as partes pretendem produzir, que colocou ali na petição inicial ou que colocou ali na fase de saneamento. Juiz, eu quero provar com testemunha. Juiz, eu quero provar com documento. O juiz pode até pensar, poxa, eu poderia utilizar uma prova pericial, né? Porém, pela corrente minoritária, o juiz deveria se vincular apenas àquilo que as partes estão querendo trazer para o judiciário, tá? Então, princípio da demanda, o princípio do dispositivo, o princípio da atuação, do agir. Pode agir? Pode ou não pode? Aqui na requisição de provas fica aí essa divergência doutrinária em que a corrente majoritária diz que o juiz pode sim requerer uma prova que não foi declarada, ou seja, não foi requisitada pelo requerente nem pelo requerido, e a doutrina minoritária diz que não, que o juiz não pode fazer isso, tá? Ou seja, ele não pode agir desse modo. Uma diz que pode, outra diz que não pode agir. Perfeito? Bom, a gente encerra então essa nossa aula e a próxima aula a gente vai tratar do princípio da oralidade, tá? E aí a gente vai ficar agora só com esses 3 princípios para encerrar e começar aí a falar de jurisdição, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua atenção, pelo seu carinho até o final dessa aula e nos vemos agora na próxima. Um forte abraço e tenha um excelente dia, tá bom?